Senhores deputados, vamos então dar início à nossa terceira audição do dia e última, segue-se depois a reunião ordinária. E eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Miguel Cruz e ao Engenheiro Carlos Fernandes. Queria agradecer a presença, dar as boas-vindas e queria também agradecer a disponibilidade que tiveram para coordenar connosco o dia e a hora, que foi uma tarefa também difícil, mas que conseguimos levar a bom porto. Estamos, de facto, com uma agenda muito sobrecarregada, com muitas audições além daquilo que são as sessões plenárias, e hoje de manhã tivemos uma sessão plenária, à tarde outra sessão plenária, e pelo que tivemos fazer aqui, todos nós, um esforço para conseguir fazer esta audição, e também naturalmente agradeço o esforço que foi feito, porque sei que também foi um esforço mútuo. A nossa grelha de tempo prevê 10 minutos para uma intervenção inicial, depois uma primeira ronda por cada um dos grupos parlamentares, iniciando o partido requerente, que é a Iniciativa Liberal, que tem mais um minuto por essa via, e depois uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar, se assim for entendido. Na primeira ronda, a resposta é dada imediatamente a seguir à intervenção do grupo parlamentar. Na segunda ronda, a resposta é dada conjuntamente a todos os grupos parlamentares na mesma proporção de tempo usado. Dito isto, também dizer que há uma projeção de uma apresentação que nos foi enviada pelo Dr. Miguel Cruz e que poderá ser acompanhada ali naquela parede e que também foi distribuída às senhoras e aos senhores deputados para que a possam também acompanhar de forma mais eficiente. Sr. Doutor, faz favor, até 10 minutos. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. De facto, é bom, em primeiro lugar, quanto à questão da coordenação, aquilo que para nós era essencial era nós estávamos disponíveis para quando fosse possível combinar e, portanto, obviamente, nossa disponibilidade total para estar aqui e prestar as informações que considerem necessárias, sendo que a apresentação tem esse objetivo, ou seja, a apresentação, o tempo para a apresentação é muito limitado e, portanto, obviamente, não dá para ser uma apresentação muito desenvolvida, mas tem precisamente esse objetivo de tentar dar aqui, desde logo, um conjunto de informação que pensamos ser relativamente importante. Eu vou ser relativamente telegráfico na mensagem. Em primeiro lugar, o primeiro slide que aqui aparece, e penso que tem uma informação muito relevante, serve para mostrar que no ano 2022, no ano 2023, portanto está ali um espaço temporal de cerca de 20 anos, nós verificamos que em matéria de investimento ferroviário, incluindo manutenção, até, e, portanto para poder comparar também todos os anos, nós temos em 22 e 23 um pico, para este período, temos um pico em matéria de investimento ferroviário. Mesmo se nós aplicarmos, e portanto se quisermos fazer um exercício de passagem daqueles valores a preços correntes, portanto mesmo aplicando aqui um deflator, os anos de 2022 e 2023 constituem um pico, nessa altura com o ano 2022 ligeiramente, o ano 2004 ligeiramente superior ao ano de 2022, mas inferior ao de 2023. O que é importante... já agora, aquela curva a vermelho é uma curva onde estão identificados o número de trabalhadores que estão afetos a esta atividade nas infraestruturas de Portugal ou nas empresas que a constituíram e, portanto, mostrando aqui uma evolução positiva do investimento e uma redução ao longo do tempo do quadro de pessoal e, portanto, aqui claro aumento na eficiência na gestão deste investimento. Mas aquilo que penso que é particularmente importante assinalar aqui é que quando nós olhamos para o período em que é necessário arrancar com o Ferrovia 2020 e aproveitar o financiamento associado ao Ferrovia 2020, estávamos a sair então do período de assistência financeira e verificamos aqui duas coincidências que penso que são importantes terem atenção. A primeira é, de facto, uma
forte limitação na dimensão do mercado e, portanto, da disponibilidade e capacidade de resposta do mercado, inclusivamente, como vemos por aquela curva a vermelho, da própria adaptação, digamos, da estrutura da IP a um vale de investimento, e vemos o investimento a crescer muito lentamente após o arranque do Ferrovia 2020. O segundo aspecto que é importante dar nota é que, de facto, estávamos numa parte, digamos, baixa do ciclo de investimento e, portanto, a maturidade dos projetos com os quais é necessário arrancar no Ferrovia 2020 é necessariamente baixa. Um segundo slide, que penso que traz também alguma informação muito importante e que eu resumiria de uma forma muito simples, que é este gráfico basicamente mostra indicador de estado da infraestrutura e, portanto, nós fazemos uma avaliação do estado da infraestrutura, portanto, do estado dos ativos, com um conjunto de indicadores, com métricas que são, digamos, comumente aceites e, portanto, que são utilizadas e comparáveis entre diferentes países. E aquilo que nós verificamos é que, a partir de 2019, e assumindo que, de facto, como em boa medida é efeito da própria introdução dos projetos do Ferrovia 2020, em 2019 começamos a ter uma imagem sensível de uma melhoria do estado da infraestrutura. Particularmente naquilo que diz respeito ao ativo via, o estado da infraestrutura melhora cerca de 19%. Os valores a tracejados são valores prospectivos em função daquilo que é o planeamento portanto, dos investimentos daqui para a frente até 2028 e, portanto, verificamos prospectivamente um crescimento da qualidade ou do estado da infraestrutura, com uma pequena variação ali no ano de 2026, que tem a ver com o fim de vida útil de algum do ativo e, portanto, obviamente, com a sua substituição, naquele momento há, de facto, uma pequena redução. Um terceiro, a escala de valores é de 0 a... vai de 0 a 7, peço desculpa. Mas não está a escala toda, portanto, ok? Pronto, um terceiro slide para mostrar o que é um ciclo de investimentos para cada projeto complexo que tem várias especialidades. Portanto, em resumo, portanto, o que está ali na prática é uma primeira fase de estudos preliminares e avaliação estratégica, uma segunda fase de estudos e tudo o que é trabalho preparatórios, onde se incluem autorização de despesa plurianual, concursos públicos, estudos prévios, estudo de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, projeto de execução, o RICAP e depois a fase de obra, a autorização da despesa plurianual, o concurso público e a obra, incluindo, obviamente, neste contexto, o visto do Tribunal de Contas. E depois, finalmente, uma fase de testes e certificações. Quando se olha para o arranque do Ferrovia 2020 e se verifica de facto a necessidade de haver um ajustamento àquilo que é a capacidade de resposta do mercado naquela altura, e vale a pena dizer que a capacidade de resposta do mercado nesta data é significativamente superior àquela que se verificava no arranque do Ferrovia 2020, verificamos que se, com aquilo que é a aprendizagem que decorre da aplicação prática da generalidade dos projetos e do planeamento da generalidade dos projetos, com tempos médios assumidos para cada uma daquelas tarefas, verificamos que, de facto, existe ou existiu uma desadequação entre aquilo que era a previsão de data de conclusão de uma parte significativa dos investimentos em relação àquilo que efetivamente era viável realizar com a capacidade de resposta que o mercado tem. Uma nota, portanto, basicamente para dizer que também aqui pelo meio se verificou alguma evolução em matéria de
concursos que ficaram vazios ou de impugnações que têm vindo claramente a diminuir ao longo do tempo e que a partir de 2019 se tornam marginais no contexto das obras que vão sendo realizadas. Portanto, nós estamos a falar de qualquer coisa como 8 anos ou um pouco mais de 8 anos após estudos preliminares para a execução, o que basicamente significa que nós temos ciclos de investimentos que são muito longos, são ciclos de investimento que são muito pesados, com projetos que são muito complexos, porque incluem, de facto, uma quantidade muito grande de especialidades, em que basta que haja problema numa das especialidades para que, de facto, tenhamos aqui algum tipo de problema. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não há atrasos reais na execução dos projetos. Há atrasos reais nas execuções dos projetos. Teremos a oportunidade, certamente, de discutir esse tema, mas significa particularmente que, quando comparamos aquilo que era a entrada no momento do Ferrovia 2020 com a entrada no momento do PNI 2030, uma parte significativa do trabalho que nos permite adequar a execução dos projetos, inclusivamente à execução dos fundos, portanto, ao aproveitamento dos fundos comunitários, o planeamento ou o modo de planeamento mudou significativamente. O slide seguinte é um slide que eu vou só fazer referência e, portanto, ele fica... É um slide onde são feitas várias afirmações por entidades externas à IP quanto ao déficit de engenheiros por ano, a falta de engenheiros para grandes obras, as obras afetadas pelos atrasos nas entregas dos materiais e, de facto, tem vindo a melhorar, mas tem havido, de facto, limitações nos recursos disponíveis no mercado nacional. E um último slide, e com isto termino, único e exclusivamente para dizer que quando olhamos para o Ferrovia 2020, estamos a falar de cerca de 21 candidaturas. Tínhamos uma comparticipação disponível por parte da União Europeia na ordem dos 1.025 milhões de euros e, portanto, dar nota de que com o investimento realizado até 31 de dezembro de 2023, nós aproveitamos a totalidade do financiamento disponível, sendo que a execução aparece ali com 98%, está aqui uma ligeira diferença, mas houve um aproveitamento por parte do Estado português do financiamento total disponível, dando apenas uma nota final para assinalar que, obviamente, neste período de execução, houve, ao longo do tempo, um acordo que foi estabelecido com as autoridades de gestão no sentido de que alguns projetos pudessem ser faseados e vir a ser financiados numa fase posterior, o que nos permite, aliás, ter um maior aproveitamento dos próprios fundos comunitários. E ultrapassei um bocadinho o tempo e peço desculpa por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Dentro da margem de tolerância, que é também importante para que sejamos todos mais bem esclarecidos. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Inicia o grupo parlamentar, como já disse, da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que beneficia de mais um minuto daquele que está na grelha, como também já informei, por ser o partido requerente. Sr. Deputado, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho da Administração Executiva da Infraestrutura de Portugal, Dr. Miguel Cruz, cumprimento também o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes. Agradecemos aqui a vossa presença. Penso que a última vez que o Dr. Miguel Cruz esteve nesta comissão já foi em 2022, salvo erro, e não foi para falar de ferrovia. Até penso que não terá vindo aqui alguma vez a esta comissão para falar de ferrovia. Posso estar enganado, mas penso que é bastante importante estar aqui para falar de ferrovia, porque, efetivamente, a infraestrutura de Portugal tem um grande impacto sobre a qualidade da nossa ferrovia. E este é um dos primeiros pontos que motivou o nosso requerimento, é que os investimentos da ferrovia em Portugal dependem da ação e do acompanhamento da IP e talvez este Parlamento não tenha feito o escrutínio adequado a essa gestão da IP. Feito este ponto prévio,
Vamos então aproveitar para discutirmos e acompanhar os factos do Ferrovia 2020. O Ferrovia 2020 foi apresentado a 12 de fevereiro de 2016. A 18 de dezembro de 2019, em audição nesta comissão, o seu antecessor, António Laranjo, veio apresentar um novo calendário para a execução das obras do Ferrovia 2020, isto mais de 3 anos depois da apresentação do Ferrovia 2020, que antes tinha um prazo limite de 2021 e passou a ter um prazo limite para o final do ano de 2023. Portanto, já houve um conjunto de atrasos nessa altura, atrasando cerca de 2 anos a conclusão do processo que tinha começado 3 anos antes. Portanto, nessa altura, em final de 2019, esperava-se que a Ferrovia 2020 estivesse quase perto do fim e, na verdade, havia processos que ainda nem sequer tinham sido iniciados. Nessa audição ficou o compromisso do Dr. Carlos Laranjo de que as obras seriam todas lançadas até ao final de 2020, o que não aconteceu. Agora, em 2024, já estamos aqui quase cerca de 8 anos depois de ter sido lançada a Ferrovia 2020, segundo o levantamento feito pelo Jornal Público, continuam por concluir 7 obras em 7 das 8 linhas intervencionadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Começo por o bom exemplo, que é a linha da Beira Baixa, o bom exemplo dentro do contexto. O prazo previsto inicialmente para a conclusão era setembro de 2018 e a obra foi concluída em 2021. É a tal obra que já está concluída. Depois é um cenário de horrores. A linha do Oeste, o prazo previsto inicialmente era setembro de 2020, estamos em 2024, a obra não está concluída ainda. Linha de Évora, o prazo previsto inicialmente era dezembro de 2019, quase 5 anos depois, a obra não está concluída ainda. A linha do Sul, o prazo previsto inicialmente era março de 2021, não está concluída ainda. A linha do Norte, no eixo Norte-Sul, o prazo previsto inicialmente era junho de 2020, estamos em 2024, ainda não acabou. Linha do Algarve, o prazo previsto inicialmente era setembro de 2021, ainda está em curso. Linha do Douro, exatamente a mesma coisa, o prazo previsto inicialmente era dezembro de 2019, estamos hoje, outubro de 2024, e a obra nem sequer se iniciou. E depois há uma situação que é particularmente grave, que foi o que explotou o convite para vir aqui, que é o caso da linha da Beira Alta, que em 2016 tinha como previsão de conclusão o primeiro trimestre de 2020, depois passou para o segundo trimestre de 2023 e agora, em 2024, já se aponta para a conclusão apenas em 2025, sendo que a linha está encerrada desde abril de 2022. O caso desta linha é particularmente relevante porque é bastante exemplificativo das críticas que têm sido feitas à AIP pela gestão dos investimentos em ferrovia, nomeadamente a suborçamentação dos concursos, que limita a concorrência e, mais importante do que isso, faz com que derrapem os prazos. E é por isso que me custa muito ouvir responsáveis, como aliás o senhor vice-presidente, o Dr. Carlos Fernandes, afirmarem publicamente, que afirmou publicamente 2 coisas que me parecem sérias dada o contexto. A primeira coisa foi, ironicamente, em 2023, ter dito nós não estamos muito atrasados do Ferrovia 2020. O que, dado que foi dito em 2023, tem a sua ironia. E depois também veio vangloriar-se por uma poupança na adjudicação das obras na linha da Beira Alta. Esqueceu-se de dizer que essa poupança tem um custo, que é a linha estar encerrada desde 2022. Eu gostava de saber se contabilizaram nessa suposta poupança os custos de ter a linha encerrada mais tempo do que deveria. Para finalizar, só as minhas questões, Sr. Presidente, pedindo alguma tolerância, o que é que se passa então com a Ferrovia 2020? O que é que justificou todos estes atrasos? Porque é que todas estas questões que colocou ali na sua apresentação não foram pensadas em 2016 e em 2019, porque o processo era aquele? O que é que justificou todos estes atrasos? Porque é que a IP
não tem prestado esclarecimentos sobre esses investimentos. Como é que responde às críticas recorrentes de que a EIP está a incumprir prazos por uma gestão política da contratação destes investimentos? E quando é que reabrirão, finalmente, as linhas da Beira Alta e as linhas do Oeste? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz, faz favor, até também 5 minutos para tentar responder a todas as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas questões colocadas. Enfim, como eu tive a oportunidade de dizer, em boa medida, nós, de facto, temos uma situação em que o Ferrovia 2020 arranca com um planeamento e com uma previsão de conclusão de um conjunto de obras que, e era no fundo isso que eu estava a transmitir, quer pelas condições de mercado, quer pelas condições de profundidade dos projetos que avançam para o Ferrovia 2020, que avançam nomeadamente para financiamento comunitário, que de facto tornam aquele planeamento um planeamento que era notoriamente desadequado àquilo que era possível fazer com a capacidade de resposta que existia e com, volto a dizer, com a profundidade que existia. Basta, por exemplo, pensar que um dos temas principais com os quais foi preciso lidar foi que a capacidade de desenvolvimento de projeto era necessariamente muito, muito limitada e isso teve como consequência um impacto significativo na capacidade de ter os projetos prontos para poder avançar para financiamento. Dito isto, obviamente que a partir do momento em que nós estamos numa situação, digamos, de pecado original de desadequação daquilo que é o calendário que é apresentado, a partir dessa altura, obviamente que o investimento é sempre olhado, ou o calendário é sempre olhado com uma tentativa e um esforço que é feito ao longo do tempo, tentar conseguir assegurar que os processos pudessem ser concluídos o mais rapidamente possível. Isso levou, aliás, a uma segmentação, um faseamento, se quisermos assim, de um conjunto de projetos. Há pouco assinalou os projetos que tinham sido concluídos. Foram concluídos no Corredor Internacional Sul o Freixa-Landroal, na linha do Leste o Elvas-Caia, no Corredor Internacional Norte a linha da Beira Baixa, Beira Alta, Guarda-Cerdeira, o Corredor Norte-Sul, linha do Minho, Viana do Castelo-Valença, Minho, Viana do Castelo, na linha do Norte Alfarelos-Pampilhosa, enfim, foram concluídas várias fases deste processo. E, naturalmente, também, a questão do aproveitamento do financiamento comunitário era necessariamente uma prioridade e esse aproveitamento do financiamento comunitário foi, de facto, assegurado. Agora, para além disso, obviamente, há atrasos e houve atrasos na gestão dos projetos e, portanto, dos empreendimentos. E há atrasos com várias justificações, consoante as respectivas linhas, por termos, de facto, situações que são mais ou menos complexas. Eu acho que há alguns aspectos que é preciso dar nota. Uma das questões que o Sr. Deputado levantou teve a ver com a questão da suborçamentação. Não me parece que houvesse aqui exercícios de suborçamentação. O que existiu foi, nós tivemos um processo de ajustamento do mercado, processos que foram apresentados de natureza concorrencial. Na generalidade dos casos, as propostas vindo abaixo do preço que era colocado e concorrencial. O que nós tivemos que fazer e fomos fazendo ao longo do tempo, fomos corrigindo cirurgicamente algumas destas questões, nomeadamente introduzindo maior exigência nos requisitos técnicos que nos permitissem dar maior segurança, por exemplo, nas questões das equipas projetistas, utilização mais proativa e dissuasora dos mecanismos de penalização previstos no contrato, fomos introduzindo ou fomos gradualmente eliminando critérios que estavam a ser utilizados originalmente, que eram exclusivamente focados em preço, para de facto
no projeto, para de facto podermos conseguir ganhar aqui qualidade e com essa qualidade podemos ganhar não só melhor concorrência, como maior capacidade de gestão dos projetos. Duas notas adicionais, face ao tempo que tenho, só para dizer duas coisas, e depois queria ir aqui aos prazos, mas as duas coisas era, a primeira mensagem é, nós estamos a falar de projetos que são todos eles muito complexos. Nós estamos a falar de projetos que, quando são lançados, têm uma quantidade enorme de especialidades, uma quantidade enorme de contratos. O que é que isto significa? Significa, e isto são casos reais, significa que se nós vamos imaginar um atraso de um empreiteiro numa parte da obra, vamos imaginar, por exemplo, na catenária, a consequência disso tem consequências sobre todo o projeto. Vamos imaginar que se descobre, e temos um caso muito particular em que isso aconteceu, em que se descobre um achado arqueológico. Isso automaticamente tem uma consequência de qualquer coisa como, no mínimo, 6 meses de atraso na obra. Uma coisa que está a acontecer agora, muito recente, e eu queria chamar a atenção para isso, só chamar a atenção para esse último aspecto. Obviamente, eu estou a fazer uma resposta que é necessariamente muito rápida, mas só chamar a atenção para esse aspecto. Uma das matérias com as quais nós, neste momento, estamos com muita dificuldade em lidar, e aqui o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, por exemplo, quando fez uma das afirmações que o Sr. Deputado mencionou, estava associado precisamente a uma das questões que foi colocada e que tem a ver com... aconteceu na Beira Alta, que era na altura a afirmação, mas tem vindo a acontecer sistematicamente, que é a situação de roubo de material. Nós estamos a passar uma situação extremamente complicada, com atrasos muito significativos, para além de impactos financeiros, em matéria de roubo de material. Isto aconteceu na linha do Algarve. A linha do Algarve, isto causa um atraso de cerca de 3 meses. Aconteceu na linha do Oeste, o atraso estimado já vai em cerca de 6 meses para recuperar material e, portanto, esta é uma matéria com a qual eu estou a dar este exemplo porque, notoriamente, este não era propriamente uma matéria que nós, em matéria de planeamento, tivéssemos considerado. Sr. Presidente, eu vou só pedir só um segundo, só por causa da questão da linha da Beira Alta, porque tinha sido colocado essa questão e porque também foi feita uma afirmação de que nós não apresentamos, digamos, os projetos. Isto já foi comunicado até inclusivamente, penso, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, portanto, a ligação Gouveia até à Guarda já estava concluída, Pampilhosa-Mangualde estará concluído no início de 2025, foi este que nós transmitimos. Estamos com o troço... Carlos, peço desculpa, ajude-me. O troço que acaba agora... Nós temos entre Gouveia e a Guarda, o troço está praticamente concluído. Estamos para entrar agora, durante este mês, em operação. Do outro lado, entrará entre Pampilhosa e Mangualde durante o primeiro trimestre. Estamos a acabar uma coisa que já foi noticiada, o túnel. O antigo túnel do Mourinho, e que também esperamos que esteja concluído no primeiro trimestre. Portanto, o objetivo é ter a linha da Beira Alta integralmente aberta durante o primeiro trimestre. Só dar uma nota relativamente às consequências da Beira Alta. Nós compensámos da parte dos operadores de mercadorias integralmente, ou seja, nós criámos alternativas para o transporte de mercadoria para que os clientes finais não sofram impacto e estamos a manter toda a operação. Isso tem um custo que está definido, e está definido na ordem dos 10 milhões de euros. O que nós dissemos na altura foi que esta obra, duas coisas, esta obra nunca poderia ser feita com a linha aberta. A linha da Beira Alta não tem acessos diretos. A obra são dezenas de quilómetros para lá chegar com os equipamentos. O tempo de fecho da linha de 6 ou 7 horas eram consumidos neste... Portanto, nunca se poderia fazer uma intervenção desta dimensão na Beira Alta. Nós praticamente estamos a reconstruir a linha com a linha em operação. Mas dissemos também que, se fosse possível, isso custaria várias centenas de milhões de euros a mais. Para se ter uma ideia de que o que gastámos em mercadorias e em passageiros é uma pequeníssima fração do que poupámos com isso. E desta forma aproveitámos as centenas de milhões de euros de fundos comunitários que só estavam disponíveis neste quadro comunitário. O fecho permitiu fazer uma obra de uma dimensão que não poderia ser feita de outra forma, permitiu aproveitar todos os fundos comunitários e compensámos passageiros com autocarros e compensámos os operadores de mercadorias, Medway está a cargo, fazendo que seja neutro para os clientes finais. O IKEA traz as suas mercadorias de comboio, traz menos vagas por comboio, isso tem um custo adicional que nós pagamos. E, portanto, o IKEA continua a usar o comboio. Quando reabrimos a Beira Alta, está lá o serviço todo. Foi essa a... Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes.
Eu dei alguma tolerância porque acho que é importante para todos e, portanto, foram esclarecimentos relevantes que agradecemos e, portanto, com a tolerância da mesa, acho que adicionámos informação importante. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor, Sr. Deputado, até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do IP, Dr. Miguel Cruz, Senhoras e Senhores Deputados. As Infraestruturas de Portugal é uma empresa que tem características específicas e que, por isso, a distinguem. O Partido Socialista conhece e reconhece a missão do Grupo Infraestruturas de Portugal e os compromissos que assume, desde logo, com a sociedade portuguesa. O papel político de acompanhamento ou de fiscalização da Assembleia da República, e em concreto desta Comissão Parlamentar, exige que não fiquemos pelo superficial ou capturados por uma retórica reduzida à espuma dos dias. Assim, importa saber o seguinte: de que forma são priorizados os investimentos previstos e, ou, em curso, nomeadamente face a algumas situações e contrariedades que impõem atrasos na sua execução. Neste momento, é possível identificar os maiores desafios que se colocam à manutenção das infraestruturas que existem? Em termos operacionais, há dificuldades que, sendo sentidas pela Infraestruturas de Portugal, a ultrapassam. Permita-me que sublinhe ainda a grande causa nacional que deve ser a mobilidade e o serviço de transportes públicos, pela capacidade que deve ter de fomentar a coesão territorial, aproximando os concelhos e as regiões, ou os bens e os serviços. O primeiro grande elemento facilitador do acesso e da sua oportunidade corresponde à capacidade instalada através das infraestruturas. A prioridade deve levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, deve continuar a ser uma prioridade e, por isso, o PS já recomendou ao atual Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional. Nesse contexto, não posso deixar de destacar a ligação Porto, Braga, Valença ou a ligação Guimarães-Braga, cujo impacto será extremamente positivo para as famílias, para os trabalhadores, para as empresas, para o turismo e para o futuro daquela região. E atrevo-me a dizer, sem qualquer sobranceria, permitam-me, para o futuro de Portugal. E aqui permitam-me que perca mais algum tempo para destacar alguns dados que parecem ser essenciais. A mobilidade, todos estamos de acordo, que tem e terá um papel crucial no desenvolvimento dos territórios. Como é que nós, nos territórios da economia, mas permitam-me que faça aqui uma reflexão convosco, com todos aqui presentes, num distrito de Braga, da qual eu represento aqui o Concelho de Guimarães, e todo o país, obviamente. Vivem cerca de 1 milhão de pessoas. Temos cerca de 9% da população ativa e portuguesa também. 8% das empresas portuguesas estão naquele distrito. Representam mais de 11% das exportações portuguesas. O saldo da balança comercial é positiva, cerca de 2,8 mil milhões de euros, em que o país é negativo, o saldo da balança comercial, 27,8 mil milhões de euros. Neste quadrilátero urbano, neste distrito, temos Guimarães, Famalicão, Braga e Barcelos, no top 10 dos maiores exportadores do país. Como é que se justifica e como é que não tem havido investimento na ferrovia para ligar este quadrilátero urbano? Eu diria mesmo, permita-me, Sr. Presidente, que é inaceitável. Num processo que todos queremos prosseguir, a reindustrialização da Europa, do país, o relatório Draghi. Como é que nós não olhamos para este distrito com a dimensão e a importância que ele tem, obviamente, naquilo que é uma importância económica, da fixação de pessoas e de mobilidade. E permita-me que diga também, Sr. Presidente, que temos, obviamente, a noção do serviço público desenvolvido pelo IP na gestão da infraestrutura integrante da rede ferroviária nacional. E assim, perguntámos-lhe como têm sido articulados a manutenção e a necessidade de expansão da rede ferroviária nacional, em particular ajustando-a à conectividade do transporte ferroviário. A verdade é que só existem atrasos, efetivamente, Sr. Presidente, como disse bem, porque existem obras, porque há complexidade dos projetos, porque há morosidade nos processos de contratação pública, porque há a necessidade de avaliações de impacto ambiental, atrasos nas aprovações do Tribunal de Contas, desafios no financiamento e na gestão de fundos comunitários. Bom, há imprevistos de várias e diferentes ordens, do que ainda resultam até, quem sabe, das interrupções
que existiram nas cadeias de fornecimento a quando da pandemia Covid-19 possam ou não ainda não estar, obviamente, repostas, e das guerras, obviamente. Enfim, as nossas dúvidas são tidas como pertinentes para perceber de forma abrangente e sem partidarização ou sequer politização das instituições ou empresas públicas o que está verdadeiramente aqui em causa. O que procuramos é esclarecer com responsabilidade, sem questionarmos, no caso concreto, a preponderância das infraestruturas de Portugal para o crescimento económico e para a importância para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, para a sua coesão social e territorial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Cruz tem até 6 minutos para dar resposta às questões colocadas. Naturalmente, se entender partilhar com o Engenheiro Carlos Fernandes, poderá fazê-lo tal como anteriormente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Obviamente, com o tempo que eu tenho disponível, as questões que o Sr. Deputado colocou levavam-nos, obviamente, aqui a considerações muito longas. Mas há aqui, se calhar, 2 ou 3 aspectos para os quais eu acho que era importante chamar a atenção. Um primeiro aspecto tem a ver com priorização de investimentos. Vale a pena dizer que, obviamente, a definição estratégica, digamos, da estruturação dos investimentos, opções estratégicas sobre escolhas, portanto, ao nível de investimentos ferroviários, não competem à IP. Portanto, a IP, obviamente, desse ponto de vista, não quer dizer que, obviamente, não dê o seu contributo sobre vários aspectos, inclusivamente em matéria de execuibilidade, mas, desse ponto de vista, é, digamos assim, tomador e, obviamente, compete-lhe levar a cabo o plano de investimentos que é definido. Mas esta questão das prioridades leva-me a um outro tema que tem a ver com nós, e aliás, se calhar, até a fase de arranque do Ferrovia 2020, desse ponto de vista até é bem ilustrativo, que é, se nós estamos perante um conjunto de investimentos portanto, nós fazemos o trabalho que tem que ser feito, é feita uma análise de custo-benefício, é feita uma análise de procura. Portanto, o projeto é estudado nas suas várias vertentes até poder ter, digamos, a validação do go-ahead, que, aliás, está muito associado. Estes projetos são financiados por financiamento comunitário e, portanto, todos estes aspectos, inclusivamente os aspectos em matéria ambiental, o do non-significant harm e, portanto, toda a análise tem que ser feita de impacto ambiental, todo este trabalho é feito e ele é feito, digamos, para um conjunto alargado de projetos. Agora, o Sr. Deputado utilizou a expressão dos atrasos de resposta daquela entidade ou de outra entidade. Nós não nos queixamos dos atrasos de resposta dessas entidades. E eu devo dizê-lo, nós temos vindo, dizemos-lo, aliás, muitas vezes, nós trabalhamos muito bem com as APAs, os ICNFs, o Tribunal de Contas. A grande questão não é trabalharmos bem ou trabalharmos mal, ou boa vontade ou má vontade. O problema é que todo o processo, quando nós estamos com uma quantidade enorme de pedidos em simultâneo, de pedidos que têm variações, complexidades, distribuições regionais que são distintas, tudo isto cria um determinado acumular. E, portanto, importa perceber do ponto de vista dos procedimentos, das regras que estão estabelecidas, se não há eficiências que possam ser introduzidas. Sobre isso, o nosso único contributo é fazer sugestões. Não nos queixamos daquilo que é a resposta caso a caso. Agora vamos imaginar que, de facto, num conjunto de projetos, há um projeto que, novamente um caso real, há um projeto em que a Comissão Europeia, entretanto, aparecer um projeto de uma nova linha, pede, faça uma nova análise, um novo estudo de procura, uma nova análise de custo-benefício. Isso atrasa esse processo. Qual é a consequência disso? A consequência disso era, provavelmente no nosso planeamento, este tinha um determinado calendário, este projeto vai naturalmente atrasar, nós, obviamente, vamos tentar avançar com os outros projetos no calendário, de forma a tentar manter, e este é um aspecto muito importante daquele primeiro slide que eu apresentei, que é manter um ciclo de investimento que possa ser razoavelmente contínuo e em que nós consigamos ter resposta do mercado a ser habituada a este ciclo que é contínuo.
Já agora vale a pena dizer, nós estamos numa fase muito significativa de investimentos. Eu apresentei ali 2022, 2023, picos de investimento. Mas eu também, muito também por causa do tema dos fundos comunitários e a questão da adaptação no Ferrovia 2020 dos projetos aos fundos comunitários, claro que também tem alguma importância em toda a gestão e todo o calendário de gestão dos projetos, mas a questão é, este pico de investimento que nós temos, eu consigo encontrar um conjunto de outras entidades que recorrem ao mesmo mercado, que recorrem aos mesmos empreiteiros, que recorrem aos mesmos projetistas, criando aqui, de facto, uma pressão muito significativa. Perguntou também sobre as questões de manutenção e operação. Obviamente que tudo aquilo que é feito em matéria de investimento, porque nós estamos a fazer, a generalidade dos projetos de investimento que nós temos são projetos de transformação e modernização significativa da rede existente e, obviamente, isso tem que levar em conta o ciclo de manutenção e, portanto, isso faz parte da própria análise custo-benefício. E tem que ter em conta aquilo que perguntou qual é que seria o principal desafio, qual é que é o principal desafio em matéria de manutenção. O principal desafio em matéria de manutenção é, de facto, sermos eficientes num contexto em que as situações de extremos climáticos, de facto, trazem algum impacto. E o bom sinal disso e porque isso também fazia parte do pedido, do requerimento para virmos aqui, é que, de facto, os impactos que nós temos verificado por impacto de alterações climáticas têm-se verificado essencialmente em momento da própria obra ou de coincidência com a própria obra, em que nós temos conseguido, com a manutenção e com uma atuação que é cada vez e que tem que ser cada vez mais preventiva, conseguir atuar de forma a conseguir garantir tudo o que é margem de segurança e tudo o que é necessário em matéria de segurança. Obrigado. Só ia, se calhar, acrescentar um ponto relativamente ao quadro do planeamento que nós temos. Sr. Engenheiro, peço desculpa só. Pedia-lhe que Falasse perto do microfone. perto do microfone por causa da nossa gravação, faz favor. Só acrescentar que nós, hoje em dia, do ponto de vista ferroviário, temos um quadro de planeamento estável. Portanto, nós vimos do PETI 3+, que foi aprovado em agosto de 2015, salvo erro. Depois temos um novo quadro comunitário, que é um novo plano nacional aprovado em dezembro de 2023 e um plano ferroviário nacional em discussão. E, portanto, temos claramente um quadro que está estável em termos de planeamento. E daqui, enquanto entidade pública responsável pela concretização dos investimentos, chamar a atenção para esta estabilidade de decisões políticas. Ou seja, o PETI é aprovado por um governo, que depois, entretanto, acaba, começa outro governo em 2016, que mantém a estabilidade do planeamento e que agora passamos para o novo governo e que mantém a estabilidade deste planeamento. E isto, do ponto de vista da IP, a IP também não se queixa disto. Isto é absolutamente fundamental para concretizar as políticas públicas que nós somos responsáveis. Aqueles picos de investimento só se percebem, de facto, em países como o nosso já tem esta maturidade democrática da continuidade das políticas. Se tivesse havido interrupção a cada mudança governativa, nada disto teria sido possível. E, portanto, do ponto de vista da IP, há de realçar este facto, que é de facto muito positivo para nós. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz e Engenheiro Carlos Fernandes. Vamos passar ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor, até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, aos senhores e senhores deputados, ao Dr. Miguel Cruz e ao Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, agradecer a sua presença aqui na Comissão, porque, no nosso entender, e também na sequência do que foi um requerimento também apresentado pela Iniciativa Liberal, que nós votamos favoravelmente, porque é importante que este escrutínio, este acompanhamento seja feito e, portanto, do nosso ponto de vista, a própria empresa IP é fundamental e estrutural no desenvolvimento de um conjunto de infraestruturas que são efetivamente críticas para o nosso país. E, portanto, dito isto, há aqui um conjunto de perguntas e de esclarecimentos que eu gostaria de perguntar, mas que começam desde logo ainda por um tema que ainda há bocado o Dr. Miguel Cruz estava a falar, que tinha a ver com as verbas que neste momento não estão em risco de serem executadas, e nós gostaríamos que este esclarecimento fosse mais detalhado, até porque permitisse que nós possamos perceber, até do ponto de vista da coesão territorial, quais os impactos na reprogramação que foi feita no que diz respeito precisamente à utilização destas verbas e, portanto, qual foi os impactos que essa reprogramação teve e de que forma é que a mesma foi feita. Depois há uma outra pergunta que nos faz também aqui alguma confusão, porque nós ainda recentemente tivemos o Sr. Ministro a referir aqui na Assembleia da República que houve um conjunto
de vários concursos que ficaram desertos no seu início. Portanto, nós temos que perceber o que é que aconteceu para ficarem desertos. Foi um problema de suborçamentação, foi um problema de dificuldade ou de um problema da própria elaboração das peças contratuais, que não estavam adequadas ou não foram adequadas ao que se estava a praticar no mercado, e porque é que aconteceu essa questão de ficarem desertos, porque só assim é que nós conseguimos apreender e aprender como é que devemos fazer no futuro para que tal situação não aconteça, porque, como é óbvio, estes concursos, já com todas as burocracias que eles acarretam, com todas as peças concursais que têm que ser, obviamente, elaboradas. Se ficam desertos, depois vão, obviamente, levar a que haja aqui um conjunto bastante alargado de tempo que fica perdido, e o tempo perdido é obviamente, uma perda de qualidade de vida e uma perda de serviço que estamos a dar à nossa população. Gostaria também de perguntar uma outra questão, porque foi aqui levantada. Nós tivemos aqui este slide que o Dr. Miguel Cruz apresentou, que tem a ver com as fases do empreendimento ferroviário. E depois o Dr. Miguel Cruz referiu também que não há ligação, que não havia aderência aos prazos que foram comunicados no início da elaboração destes projetos, nomeadamente do 2020. E, portanto, eu tenho que fazer uma pergunta. É porque é que houve tanta desadequação de calendário? Como é que nós tínhamos ministros darem um calendário de 2 anos e de 3 anos de obra, quando a própria IP diz que os prazos de obra são de 10? Exatamente. E, portanto, há aqui qualquer problema, ou de comunicação, ou de articulação, ou então há, na verdade, um problema crítico de diferente visão ou de ocultação de prazos reais de investimento. Exatamente. Porque nós não podemos dizer, de um ponto de vista técnico, que há obras que podem demorar até 10 anos e que, no mínimo, demoram 8, e depois, ao mesmo tempo, anunciarmos obras de 2 anos. Eu dou-vos um exemplo que é paradigmático, quer dizer, ou o Sr. Ministro, até o Sr. Ministro anterior, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ou acordou estas datas com a IP, ou então foi uma forma de colocar, se calhar, alguma fantasia e elaborar aqui algum show-off à volta deste tema, porque o mesmo não tinha qualquer aderência à realidade. E eu dou-lhes logo aqui um exemplo que é claro, que é um exemplo que a mim me diz muito. Na questão, por exemplo, da linha de Cascais, estava previsto que o seu início iria funcionar em 2022. Em 2022 passou para o final de 2024. E agora, em final de 2024, já passou para 2026. Como é que é possível, no caso da linha da Beira Alta, como já falou aqui o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e bem, nós falarmos numa situação, então, que é completamente errática do início ao fim? Quer dizer, não há uma questão ali que bata certo. Todas as questões que apareceram é normal, e nós sabemos, e temos que dar, obviamente, esse crédito, nomeadamente até ao Dr. Miguel Cruz, porque nós sabemos que durante uma obra, durante uma empreitada, há problemas. Há situações que aparecem, há imprevistos. Não podem haver, e há litigâncias que eu já lá vou, Sr. Deputado, não podem existir tantas peripécias, tantos imprevistos e também tantas litigâncias. Porque na questão da litigância é muito importante também que seja aqui referida, porque essas litigâncias vêm na sequência do que eu disse anteriormente, de processos e de concursos que foram mal elaborados em muitas situações. Se os concursos forem bem elaborados, se os concursos tiverem aderência à realidade, se os concursos tiverem efetivamente uma concordância com o que está a ser feito no terreno, a litigância, Sr. Deputado, a litigância é muito inferior. A litigância não tem nenhuma aderência ao que está a acontecer neste momento. E é importante, ainda bem que referiu essa questão. E depois, Sr. Dr. Miguel Cruz, há uma outra questão que ainda nós recebemos recentemente, quando foi aqui discutido na Assembleia da República, as questões que diziam respeito às portagens nas SCUTs. E nós recebemos um conjunto de respostas da IP, entregues pelo Dr. Miguel Cruz, que nós até agradecemos bastante e apreciamos as respostas, porque concordamos em toda a linha com elas. E o Dr. Miguel Cruz, às tantas, diz lá uma questão que eu gostaria que pudesse explanar aqui de uma forma mais direta, é que a redução dos custos das portagens nas SCUTs iria ter um impacto direto no financiamento da infraestruturas de Portugal, um impacto direto na utilização do transporte de mercadorias rodoviário ao invés do transporte de mercadorias ferroviário, que nós tanto estamos aqui a investir e a insistir, que é importante para o país. E, portanto, eu gostaria de poder obter aqui, neste momento, a sua visão de esse impacto que nos escreveu e que nós recebemos, de que forma é que ele está, nesta altura, mensurado no que diz respeito ao aumento de tráfego rodoviário, o impacto ambiental que o mesmo vai ter e os problemas de concorrência que vai criar neste momento ao transporte de mercadorias na ferrovia. E achamos que a resposta a estas perguntas é determinante para nós percebermos qual é o caminho e qual é a estratégia que efetivamente deve ser seguida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz, faz favor, até 6 minutos também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só antes de
de avançar para as respostas, eu preciso só aqui de um esclarecimento que é, o Sr. Deputado falou em reprogramação e eu não sei exatamente do que é que estamos a falar. Excepcionalmente, só para esclarecermos a questão que é colocada, excepcionalmente para melhor esclarecimento, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No slide que foi participado nisto com participação da União Europeia... Diga? Exatamente, é o que está exposto. Nós temos aqui um conjunto de fundos e de participações, nomeadamente as questões de Connecting Europe Facility, etc. E depois temos aqui, no que diz respeito aos investimentos que falam relativamente de repente ao compete em particular, houve uma questão de uma reprogramação que permitiu, na altura, que até foi referido pelo Dr. Miguel Cruz, que pudesse ser feito o investimento na sua totalidade. E isto está referido na apresentação, creio eu, e também foi referido oralmente pelo Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, com este esclarecimento, dar-lhe então a palavra para, em 6 minutos, responder às questões colocadas. Faz favor. Não, o que estamos aqui a falar, enfim, a reprogramação foi um exercício normal levado a cabo no âmbito dos programas. Ele não teve o objetivo dessa reprogramação ou a possibilidade que essa reprogramação cria, no fundo, foi aqui digamos, uma rearrumação de verbas e, inclusivamente, a possibilidade de termos os tais projetos faseados e, portanto, digamos que em termos de impacto, em termos de aproveitamento da comparticipação, a grande utilidade que esse exercício acaba por ter é nós, como eu digo, nós conseguimos utilizar, digamos, as verbas que estavam disponíveis e na prática, digamos, tínhamos projetos suficientes para absorver essas verbas e passámos a ter um conjunto de projetos que, por questões de calendário, ficaram faseados e passaram para a fase seguinte e, portanto, nessa fase seguinte passam a aproveitar verbas do programa que vem a seguir. Portanto, de um ponto de vista de maximização, tem uma utilidade. Eu posso lhe dar um exemplo que fizemos. Nós temos parte dos corredores que são financiados pelo CEF. Corredor Norte e Corredor Sul, 2/3 do Ferrovia 2020. E o CEF não aceitou financiar toda a componente de sinalização e telecomunicações. E nós tínhamos verbas no PT 2020 que estavam disponíveis para outros projetos. E, portanto, o que foi decidido a 1 ano e meio do fim, por exemplo, foi pegar na segunda fase da linha do Norte entre Espinho e Ovar, que nós chegámos à conclusão que nós não podíamos ter as duas fases a isso, que só ao mesmo tempo têm impactos brutais na linha do Norte, e então passou-se esse projeto faseadamente, como dizia o Presidente, para o quadro seguinte, e usou-se essa verba para financiar tudo o que é sinalização da linha de Sines, corredor, etc. Ou seja, permitiu-se que esse financiamento fosse utilizado numa componente das ligações à Europa, quer do Lisboa-Madrid, portanto do Évora-Elvas, quer da linha da Beira-Alta, quer da linha de Sinfeiro, reprogramações deste género que permitiram maximizar os fundos comunitários, ou seja, sem alterar o planeamento, maximizar os fundos comunitários, e depois houve outras pequenas correções que foram feitas, ou seja, um projeto que está a executar um bocadinho mais, passa para o projeto que está a executar um bocadinho menos, o Douro estava a executar menos, passou para o Oeste, portanto, coisas desse género, para maximizar sempre aquilo que é a utilização de fundos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Miguel Cruz, faz favor. Eu queria voltar à questão também da desadequação do calendário, porque, vamos lá ver, como eu tive a oportunidade de referir, e, portanto, o Ferrovia 2020, de facto, arranca num momento... A questão dos ciclos de investimento e da adaptação do mercado aos ciclos de investimento tem uma importância grande. Tem uma importância grande sobre a capacidade de resposta dos projetistas, já foi dito, e sim, houve muita dificuldade com a qualidade de projetos numa fase inicial e numa fase de arranque. Tem muita consequência sobre a disponibilidade de empreiteiros. De facto, o mercado e a disponibilidade do mercado é importante ou foi importante para aquilo que puderam ser as escolhas e a efetiva implementação dos projetos. E depois, como eu já tive a oportunidade de referir, e isso depois até tem alguma consequência, porque obviamente a própria gestão contratual dos contratos deve ser muito pressionada em matéria de prazo, e portanto a partir do momento em que se comete o tal, digamos, pecado original
de ter uma expectativa de capacidade de resposta de mercado e de maturidade de projetos que não corresponde àquilo que é exato, a partir daí o esforço vai muito no sentido de tentar antecipar o máximo possível as questões. Mas verdadeiramente, e o Sr. Deputado estava a dar, por exemplo, o exemplo da Beira Alta, na linha da Beira Alta, já aqui foram assinaladas questões que de facto tiveram implicações e que foram tendo implicações ao longo do tempo. O túnel de Morilha é um exemplo que de facto introduziu aqui uma variação no nosso planeamento e na nossa previsão. O roubo de material é outro exemplo que de facto trouxe aqui um determinado impacto e, portanto, estas questões, consoante o investimento que nós estejamos a falar, vão tendo a sua evolução. Há pouco estava a mencionar, uma das coisas que foi anunciado era a conclusão da linha do Algarve no final do ano, no final deste ano. Eu agora estava a falar do Algarve, portanto, uma das coisas que tinha sido anunciada era essa, e uma das questões que, por exemplo, o roubo de cabo faz é, por esse efeito, nós vamos deslizar para o primeiro trimestre de 2025. Portanto, estamos a falar de efeitos somados que acabam por ter esta consequência. Perguntou sobre a linha de Cascais. A linha de Cascais, se calhar, é o melhor exemplo, a linha de Cascais, se calhar, é um dos melhores exemplos das dificuldades de resposta do mercado e da capacidade de resposta do mercado para uma obra que, de facto, foi planeada para um determinado período, arranca um pouco mais tarde, mas em relação à qual nós, de facto, tivemos muita dificuldade, quer de resposta do próprio empreiteiro, quer depois de várias coisas que foram surgindo, seja a interrupção, várias interrupções que foram aqui sendo introduzidas, a visita do Papa, uns concertos, todas estas coisas tiveram consequências muito significativas ao longo da execução de todo o projeto esse que está em curso e que faz com que este é um bom exemplo daquilo que, de facto, deve ser uma das cautelas que nós devemos ter em matéria de planeamento, que é, nós temos uma determinada expectativa de que, com a conclusão de algumas de outras obras, nomeadamente, por exemplo, a Beira Alta, a capacidade de resposta na linha de Cascais possa aumentar significativamente. No entanto, obviamente, em termos de planeamento, nós temos que ter a cautela e agora, como temos um sistema de planeamento já relativamente robusto, aquilo que nós estamos, no fundo, a responder é a dizer temos que ter a cautela de dar margem para aquilo que são efeitos que, enfim, que são razoavelmente inesperados. Deixa-me só responder a... Queria só ir à questão dos escudos. Antes dos escudos só, dizer que no nosso caso praticamente não tem havido litigância. Nós temos centenas de concursos e praticamente não temos litigâncias. Temos concursos padrão que estão totalmente aceitos pelo mercado e praticamente sem litigância naquilo que diz a IP, naquilo que diz respeito à IP. Pronto. Relativamente, peço desculpa, Srs. Deputados, peço desculpa, Srs. Deputados, mas é verdade, no nosso caso são raríssimos os casos de litigância com os nossos concursos. Segundo, concursos desertos. Repare, e respondendo à pergunta também do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que pôs essa questão. Como é que são feitos os nossos preços base? Com preços unitários dos concursos anteriores, dos 20, 30 concursos anteriores. Temos a maior base que existe. Agora, o mercado tem ciclos. Dou-lhe dois exemplos. O primeiro do Corredor Sul e o segundo do Corredor Norte. Primeiro, início de investimento. Todas as empresas baixaram 30%. Corredor Norte, início do Covid, desespero do mercado, que podia haver um abaixamento dos projetos. Toda a gente se baixou. Tivemos 33% em média abaixo das propostas de instituições. Nós não conseguimos adjudicar aos mais caros. É impossível. Não ficaram vazios, eles ficaram acima do preço base, acima do preço mínimo. E os consórcios, os maiores consórcios que nós temos em Portugal. Nós somos obrigados a adjudicar esses consórcios. Temos a Motengil, a Cheia Duarte, a Comsa, a Somafel, as maiores empresas portuguesas e espanholas a concorrer, com preço abaixo do preço base. Nós não podemos fazer outra coisa. E depois tem toda a razão, depois é muito difícil que eles executem com aqueles preços. É verdade. Mas a gente a gente não pode fazer outra coisa. Noutros ciclos, eles têm as carteiras cheias, como foi a linha de vendas novas, e praticamente não vem ninguém. Com os mesmos preços unitários. A gente agora não consegue, porque eles têm carteiras cheias, já não conseguem vir a concurso. Certo. Este tema é importante, que é a questão da estabilidade do investimento. Este tema da carteira cheia versus a carteira vazia não é irrelevante e é marcante
na forma como, de facto, o investimento vai evoluindo. Só uma questão sobre as scuts, telegraficamente, peço desculpa, Sr. Presidente, muito telegraficamente. A resposta que nós demos é uma resposta factual. Aquilo que faz é mede aqui um determinado impacto. A preocupação do Sr. Deputado é a comparabilidade e, portanto, os efeitos concorrenciais na mudança modal, ou seja, rodoviário versus ferroviário. Pronto. A questão ferroviária... Só dar uma nota sobre isto. Sr. Miguel Cruz, peço desculpa. A questão ferroviária... Senhores Deputados, vamos ouvir o Dr. Miguel Cruz, que foi para isso que o convocámos cá. O foco tem que ser em que, de facto, independentemente daquilo que é a decisão política que é tomada sobre a matéria, tem que haver aqui um equilíbrio em matéria, digamos, de abordagem aos respectivos custos. Um dos temas que tem sido muito discutido tem a ver com o aumento da taxa de utilização e da proposta que a IP fez do aumento da taxa de utilização, que é normalmente referenciado como um aumento da proposta de cerca de 20%. Pronto. Sendo que é bom recordar que a taxa de utilização de infraestrutura é regulada, portanto a Comissão Europeia define quais são as regras para a respectiva aplicação, e ela foi congelada por iniciativa da própria Comissão Europeia no ano de 2019. Portanto, os 20% correspondem ao ajustamento na prática de 5 anos dessa taxa. Mas nós próprios tínhamos estado e temos estado e trabalhamos com a AMT no sentido de, dentro daquilo que é o referencial comunitário, poder fazer um ajustamento que pudesse ajustar a este tipo de compensação. Mas é bom termos a noção de que este tipo de compensações tem margens muito, muito limitadas. E, portanto, isto tem que ser feito por opções de política pública fora daquilo que é regulamentado. Portanto, a resposta a isto tem que ser, efetivamente, é necessário que haja aqui uma comparabilidade na abordagem aos dois tipos de meio de transporte. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Muito obrigado, Engenheiro Carlos Fernandes. Dei, uma vez mais, alguma tolerância, porque os esclarecimentos são, obviamente, relevantes. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os seus deputados e um cumprimento especial ao Sr. Presidente Miguel Cruz, ao Sr. Dr. Miguel Cruz, ao Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, por nos virem cá ajudar a perceber melhor o que existe neste momento no Plano Nacional Ferroviário e as obras que já há muito tempo já deviam estar concluídas. E começo dizendo algo que é o seguinte: nenhum plano ferroviário foi cumprido desde o Estado Novo. O que PS e PSD fizeram nestes últimos 50 anos foi desmantelar a ferrovia. Temos menos 1000 quilómetros do que aquilo que foi deixado pelo outro senhor. Seja como for, se vocês realmente estavam preocupados com o serviço público de transportes, com a verdadeira transições para as pessoas terem serviço público em condições, vocês não desmantelavam a ferrovia. Deram primazia à rodovia e agora neste momento andamos aqui a tentar tapar o sol em alguns casos e a tentar fazer alguma coisa em condições ao que já devia estar há muito tempo. Por outro lado, aquilo que denoto na intervenção inicial que o Sr. Doutor fez, há obras com programações de 80 e que depois há depois a parte do custo, e que foi referido também agora, que eles dão um valor de 8 para andarem a fazer 80%. Ou seja, há aqui um desfazamento na realidade a nível de valores que depois acaba por também criar estes problemas de atrasos de obra. Por outro lado, tem a ver também com os próprios fundos. Os fundos também se vão arrastando. Foram anunciados, na altura, o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes era assessor do Ministro Pedro Marques, em 2016, e foi anunciado em 2016 esta grande obra, esta grande empreitada, que teria terminado em 2020. Em 2020 não terminou, veio, entretanto, o secretário-geral do Partido Socialista em 2023, é agora em 2023 que vamos terminar. Andamos a transferir verbas de fundos em fundos em fundos e esperemos que realmente desta vez o atual Ministro Miguel Pinto Luz
faça o término da obra que já devia estar feito há bastante tempo. Há várias obras que devem estar concluídas. Falamos da obra do Algarve, a eletrificação da linha do Algarve. Falamos também da obra da Régua, que ainda nem começou. Não é? Também temos algo que é a obra que Marco Régua, que não há concorrentes para concurso. No concurso que houve os concursos que houve até agora não havia concorrentes para a referida obra. A obra Caixo-Sodré-Cascais. A obra que o colega da EL já trouxe, que é a linha da Beira Alta, esperemos que seja agora, se não me engano, já foram 4 ministros a anunciar o término da obra da linha da Beira Alta, esperemos que seja agora, desta vez, que assim seja feita, porque realmente não é só para o âmbito do transporte de passageiros, mas também do âmbito de mercadorias, que é realmente essencial, aquela obra é essencial para o transporte de mercadorias e para a nossa ligação à Europa por esse âmbito, enquanto não temos outras construções que são necessárias ser feitas. Por outro lado, Sr. Engenheiro, desculpe, mas há uma entrevista sua em 2023, e desculpe-me perguntar, Vossa Excelência refere que o IP é que propôs estes prazos. Ou seja, o Partido Socialista, na altura governo, veio-me dizer que iria estar pronto em 2020. E o senhor, na altura assessor do Sr. Ministro, tudo bem que esta entrevista é em 2023, mas o senhor foi assessor em 2016. Refere que foi o IP que pôs estes prazos. Desculpe. Então também não compreendemos, e depois aquilo que vocês também nos trazem aqui na mostra, realmente os prazos que estavam programados eram de 10 anos, não de 4 anos, para refazer a devida obra. Ou seja, são circunstâncias que nós próprios não entendemos. De quem é que é culpa? É do Governo que quer fazer nos tempos de votações, de 4 em 4 anos isto tudo, ou realmente o problema foi da IP, que não soube fazer a programação devida? E que agora andamos aqui a apanhar aquilo que foi do castelo de cartas que foi deitado ao chão, não é? Por isto, terminando, Sr. Dr. Miguel Cruz, o assunto dos roubos é grave e sabemos que as quantidades que já foram roubadas são significativas a nível de valor, por aquilo que vieram a nível das notícias. Eu faço-lhe a pergunta, este contexto da segurança penso que deveria ser acautelado para que as concessionárias que estão no terreno a fazer as obras tivessem isto em pressuposto. Eu pergunto-me quais são as responsabilidades e quem é realmente a responsabilidade para que os roubos não existissem. É da concessionária que deveriam ter segurança? É do IP que deve acautelar esta situação? Porque são valores significativos que estão a nível de cabos que foram roubados. E que vem atrasando, como disse bem, vem atrasando a inauguração da obra em causa. E nesse sentido aqui há muita coisa que devia já estar feita e acho que nós devemos olhar mais para o aspecto técnico e tecnocrata das coisas. A IP tem que ser realmente independente e fazer o seu trabalho no âmbito e não estar debaixo dos prazos dos políticos que anunciam consoante lhes apetece, quando querem, fazer as obras e inaugurações das obras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz, até 5 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Bom, em primeiro lugar, só dar nota, aliás, as respostas têm sido, até neste tema cruzado, temos ultrapassado sistematicamente o tempo da resposta. Mas, enfim, obviamente, a generalidade das respostas são relativamente complexas e o tema, obviamente, merece um tratamento com uma profundidade que eu acho que é relevante e insisto, nós temos sempre insistido nisto, do nosso lado, não encontrarão outra coisa que não seja total disponibilidade, obviamente, para discutir as matérias. Mas as questões são naturalmente complexas. E como eu tive a oportunidade de referir, obviamente que hoje nós temos, fruto daquilo que é a experiência, fruto de uma evolução do mercado, fruto de uma capacidade de resposta que o mercado passou a ter, inclusivamente uma capacidade de resposta da própria IP que vem sendo construída ao longo do tempo, porque de facto esta questão de não haver previsibilidade e estabilidade é sempre o grande tema. E, portanto,
estes impactos são impactos que, de facto, foram muito significativos naquilo que diz respeito à capacidade de planeamento. Agora, vale a pena passar uma mensagem muito clara nesta matéria. A AIP, obviamente, assume as suas responsabilidades naquilo que é o planeamento que faz dos projetos e das empreitadas que leva a cabo. E aquilo que apresenta aqui é um planeamento que resulta da experiência que veio a adquirir com aquilo que hoje existe em termos de capacidade de resposta, com aquilo que nós hoje conhecemos dos tempos médios de interação, quando é preciso fazer abate de árvores do tempo de interação do ICNF, ou quando temos que ter um estudo de impacto ambiental do tempo de resposta de uma APA, e por aí fora, por aí fora. E, portanto, mas vale a pena ter a noção de que aquilo são tempos médios. E, portanto, que aquilo que ali está, para projetos que são muito complexos, pode ter aqui alguma variação e alguma variabilidade. Pronto. E, portanto, aquilo que importa, eu acho que é, neste momento, passar uma mensagem muito clara, já volto à questão do Ferrovia 2020, mas passar uma mensagem muito clara de que nós tivemos o Ferrovia 2020, eu já utilizei esta expressão várias vezes, que é o pecado inicial na questão do planeamento do Ferrovia 2020, mas aquilo que era importante, aquilo que era preciso garantir, para além de gerir os projetos propriamente dito, era conseguir garantir que o planeamento e, portanto, a preparação de todo o trabalho, aquelas fases iniciais que estavam naquele slide, que o trabalho era preparado com antecedência suficiente para, em vez de estarmos a correr atrás dos prazos dos fundos comunitários, podermos ter o planeamento preparado para aproveitar a disponibilidade dos fundos comunitários. E, portanto, para o PNI 2030, ter um planeamento que nos permitisse, em termos temporais, mas também, este tema é muito importante, em termos de dimensão de investimento, a capacidade de absorção dos fundos que lá estão alocados, incluindo os tais faseamentos que foram feitos dos projetos que vêm da fase anterior. Já agora, não há transferência de verbas. Portanto, as verbas estão no programa, estão no fundo, e, portanto, eles são aproveitados, e depois, a seguir, o projeto é que é faseado e vai... Uma nova fase do projeto vai aproveitar a dotação adicional. Infelizmente, eu ouço isto muitas vezes, dizer que os projetos têm financiamento de X%. Isto não é verdade, porque os programas o que têm é uma dotação orçamental, portanto, têm uma dotação, peço desculpa, dotação orçamental, têm uma dotação de fundo disponível para um determinado conjunto de projetos. E nós depois candidatamos um determinado conjunto de projetos, até porque esses projetos importa que tenham financiamento comunitário e os projetos têm que contribuir, porque os fundos comunitários não são só uma questão financeira, são também uma questão de cumprimento de um determinado conjunto de objetivos, incluindo objetivos de natureza ambiental e, portanto, de onde também esta questão da mudança modal. Depois, o Sr. Deputado mencionou, por exemplo, o tema... Eu já vou... Peço desculpa. Mencionou a questão dos roubos, eu já vou à questão dos roubos, mas, por exemplo, o Marco Régua já foi adjudicado e já foi para o Tribunal de Contas. Portanto, esse já está em circuito e, portanto, o investimento ele já está a avançar. Agora, tal como prometido, em relação à questão dos roubos. Sr. Deputado, primeira nota. Esta questão está-se a tornar, ou tem-se vindo a tornar premente, muito recentemente. Sim. A questão, segunda nota, a nossa primeira preocupação não é tanto o valor. O valor, sim, que, claro, é uma questão importante, mas na generalidade dos casos, eu penso que em todos os casos, aliás, os roubos são feitos enquanto estamos em obra e, portanto, a responsabilidade, enquanto, digamos, a responsabilidade está atribuída ao empreiteiro. Isso tem uma determinada consequência sobre o mercado, não tem uma determinada consequência sobre nós, embora haja sempre questões que têm que ser esclarecidas, portanto, ou seja, em termos de carga de trabalho, isto tem algum significado. Mas a questão principal não é essa. A questão principal é tempo. É porque roubo de cabo significa necessariamente, em função da dimensão, obviamente, significa necessariamente que o empreiteiro vai ter que encomendar novamente cabo. O grande problema que nós temos, cabo neste momento até é, se calhar, dos nossos menores problemas. Pois, e depende dos cabos. É dos nossos menores problemas em termos de evolução ao longo do tempo. Porque nós temos um conjunto de materiais,
se calhar o exemplo maior são aparelhos de via, em que o tempo de entrega de um aparelho de via mais do que duplicou. Nos últimos 10 anos, mais do que duplicou. Isto também tem consequências do ponto de vista do planeamento. Agora, o cabo, normalmente, o tempo de entrega não variou muito. Mas podemos estar a falar de 6 meses para entrega. Ora, 6 meses para entrega de cabo tem consequências no tempo para entrega no cabo e tem consequências da perturbação do planeamento. A instalação do cabo terá sobre todo o investimento. E isto está a ser, de facto, um problema. O que é que nós fazemos? Nós temos vindo a trabalhar com os empreiteiros no sentido de tentar aumentar a segurança, comunicação às autoridades, no sentido das autoridades nos poderem dar apoio. No entanto, a situação tem sido complicada, e não só tem sido complicada, como nós recentemente, há mais ou menos 15 dias, tivemos uma situação muito desagradável, que envolveu até pessoas da nossa equipa, que nos estão a levar a ponderar, se calhar, ter que ter outro tipo de abordagem a esta questão. Neste caso foi no Oeste. Só para dar uma nota. Sr. Engenheiro, então, sinteticamente, por favor. Sinteticamente. A forma como nós estamos a sofrer roubos na parte catenária obriga-nos a fazer obras com a catenária em tensão. Nós só podemos colocar catenária se ela estiver ligada à corrente. O que significa que temos um conjunto de constrangimentos em obra e temos que ter a obra a progredir linearmente. Ou seja, se eu tenho um problema num ponto que tenho rocha, eu não posso continuar para a frente, tenho que ficar à espera de resolver isso. São os 3 meses do Algarve. Muito obrigado. Senhores deputados, não tenho inscrições para a segunda ronda, agora tenho. Vamos fazer a segunda ronda. Senhores deputados, eu pedia agora compreensão, quer aos senhores deputados, quer ao Dr. Miguel Cruz, quer ao Engenheiro Carlos Fernandes, que agora serei menos tolerante com a tolerância de tempo. Isto porque nós ainda temos a nossa reunião ordinária, que ainda é longa, ou relativamente longa, e temos plenário às 15 horas, pelo que o essencial, ou do essencial, já estamos esclarecidos. Certamente muita coisa haverá ainda para dizer, mas não vamos ter tempo para dar o mesmo tipo de tolerância. Inicia então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor, 2 minutos. Peço desculpas, Sr. Deputado, só para dar um esclarecimento. Aqui a resposta é dada conjuntamente no fim, na mesma proporção de tempo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito rapidamente, o PSD colocou aqui algumas questões de concursos desertos e calendário desadequado à calendarização. É bom, às vezes dizemos que recordar é viver, é bom perceber como é que chegámos a isto. Existia um projeto que era o PETI 3+, que deu lugar ao Ferrovia 2020 e que tinha um problema grave. Era um mero PowerPoint com um conjunto de intenções, mas não tínhamos projetos e não tínhamos pessoas. Dirão os sociais-democratas que nos tempos de crise não puderam fazer investimento, mas nos tempos de crise podiam, por exemplo, pedir aos projetistas da IP que lá ficaram para fazer os projetos e para planear o futuro. Aquilo que fizeram foi o contrário, foi incentivar as pessoas a saírem e a despedirem pessoas. Aquilo que nós percebemos, ainda percebemos naquela PowerPoint, é que a IP tem dificuldade em contratar quadros, há falta de know-how, há muito outsourcing, e esse outsourcing faz com que os projetos não tenham consistência de vida, porque a empresa perdeu know-how e perdeu a acumulação de conhecimento que passou ao longo de várias décadas. Depois falou também da linha de Cascais, e eu recordo que o ministro que resolveu o problema da linha de Cascais disse mesmo, Carlos Carreiras, que viu várias promessas, viu 3 primeiros ministros, viu 4 governantes, e só mesmo Pedro Nuno Santo é que resolveu o problema de Cascais, por isso acho que tocaram no ponto errado. Depois há a questão dos concursos ficarem desertos. O mercado é pequeno, o país é pequeno e não há muitas empresas a trabalhar no setor. E nós percebemos muito bem porque é que os concursos ficam desertos. Porque o nosso comportamento em relação aos investimentos na ferrovia é quase uma sinusoide. Andamos a investir muito, desinvestimos, investimos muito e desinvestimos. O que faz com que as empresas, nos períodos de crise, desapareçam porque não têm projetos. Quando chegámos ao governo, em 2015, o que aquilo que aconteceu é que tínhamos poucas empresas no setor. Aquilo que vocês estão a fazer, e bem agora, é que estão a seguir aquilo que nós planeámos. A alta velocidade e um conjunto de obras, o Plano Nacional Ferroviário e um conjunto de obras importantes para a ferrovia. Para terminar, e porque não foi respondido, o que é que se passou na linha da Beira Alta? Pode-nos explicar? As empresas não cumpriram, vocês aplicaram penalidades. Há um problema com o CCP de impedir uma empresa que não cumpra para, por exemplo, não poder concorrer a mais projetos? É isso que nós queremos saber. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor, 2 minutos. Não é o Sr. Deputado Gonçalo Lage, peço desculpa. Sr. Deputado João Vale Azevedo,
Faz favor, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, cumprimento o Sr. Miguel Cruz e o Engenheiro Carlos Fernandes. Enfim, falámos aqui de atrasos não antecipáveis nas obras, da complexidade na contratação pública, no grande volume de obras que é necessário acompanhar, carteira de encomendas vazia versus cheias. Nós até podemos compreender a complexidade, podemos compreender que a IP tivesse recursos desajustados ao volume de investimentos que viria e que virá a ocorrer, mas eu volto a recordar a decalagem lembrada pelo meu colega, Sr. Deputado Gonçalo Lage, entre o que foi anunciado por sucessivos ministros das infraestruturas e o que seria execuível, dados os prazos normais entre projetos, concursos, adjudicações e execução, e que é assumido pela própria IP. Eu recordo também aqui, mais uma vez, a entrevista do Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, em abril de 2023, que refere que o programa Ferrovia 2020 foi totalmente desajustado da realidade e otimista. O calendário, sim. Agora, eu pergunto, e não posso deixar de sublinhar a estupefação, eu pergunto porquê os compromissos assumidos? Como é possível serem assumidos? Como é que se explica? Por que não alertar a tutela de forma veemente os vários ministros? A IP não pode, não deve contribuir para a propaganda da governação socialista, para mostrar ao país obra, mas que na realidade não é obra feita, é obra por fazer. Em relação às soluções, eu gostava de ter ouvido aqui uma síntese de medidas tomadas a nível interno para que o que se passou, não só em termos da decalagem entre o que é possível e o que é execuível, mas na melhoria de processos, para que se consiga gerir os projetos que aí vêm de forma mais eficiente. E não ouvi. Portanto, pergunto que trabalho interno para melhorar processos, para melhorar capacidade de resposta, foi feito? Houve algum trabalho feito? E se houve também algum trabalho de sensibilização da própria tutela em relação, por exemplo, à simplificação e à agilização da contratação pública? Este trabalho foi feito ou não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, todos os contratos, caso não sejam cumpridos, existem penalizações, quer seja para um lado, quer seja para o outro. Por isso, estar a fazer esse tipo de questão, acho que, de certa forma, ela auto-se responde, que assim está salvaguardada, e esperemos que assim seja feito. E a IP, de certa forma, já referiu o Dr. Miguel Cruz aqui algumas circunstâncias. Sr. Miguel Cruz, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu sei que se calhar não me vai poder responder. Que em Portugal é difícil fazermos este tipo de resposta, que é, consegue-me garantir que não haverá mais derrapagens, quer seja a nível de valores, quer seja a nível de conclusão de obras? Será que vamos ter até 2030 a conclusão na generalidade do Plano Nacional Ferroviário, das obras que têm que estar concluídas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a segunda ronda, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas vezes acusam-nos de sermos demasiado exigentes quando estabelecemos as relações entre os gestores das empresas públicas e os respectivos partidos, ou os gestores de vários organismos públicos e os partidos por onde eles andaram, e há uma razão para isso. Não é queremos retirar direitos às pessoas que têm militância política, não há nenhum problema em ter militância política, antes pelo contrário, mas se esta audição prova alguma coisa, é que houve efetivamente uma gestão política por parte da IP na elaboração dos prazos, porque ficou muito claro na apresentação inicial que vocês apresentaram aqui, que vocês sabiam que a IP estava consciente de que aqueles prazos que foram apresentados inicialmente eram impossíveis, que os prazos que depois foram apresentados numa segunda fase também eram impossíveis. E se sabiam que eram impossíveis, porque é que os adiantaram? E a única resposta para isso, para terem apresentado esses prazos, é que havia uma conveniência política em ter colocado esses prazos.
E depois criou-se um conjunto de expectativas que fez com que as pessoas tivessem uma expectativa de que certas linhas estivessem abertas ou construídas ou obra finalizada e depois não estava. E isso tem um custo para a economia como um todo. Claro que hoje em dia as pessoas já dão aqui o desconto, como o Sr. Deputado Carlos Barbosa disse, nós até nem vale a pena fazer esta pergunta porque vamos saber que sabemos que existem mais derrapagens para além daquelas que já estão planeadas dos atrasos sobre os atrasos. Isto não é positivo para o país, não é positivo para a imagem da IP, que fica esta sensação de que muitos anúncios foram feitos, de que muitos prazos foram definidos, sabendo, pela qualidade técnica que têm, que não seriam possíveis. Eu já vi aqui um esforço, tenho de dizer que é engraçado, de justificar os atrasos pelos achados arqueológicos, não sei, pelo que sei, houve um caso desses, não sei se houve mais dois, pronto, falar. Pelo Papa. Vocês sabem que não é assim. Vocês sabem, quando fazem os prazos, não fazem os prazos num vácuo, em que o mundo à vossa volta não existe, que não acontece, que vai ser tudo perfeito. Vocês sabiam como apresentaram ali, sabiam que os prazos iam ser muito mais dilatados do que isso. Portanto, fica a questão. Vocês sabendo que os prazos iriam ser dilatados, obrigado, Sr. Deputado. que aqueles prazos não podiam ser cumpridos, porquê é que os apresentaram? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz, são 8 minutos para responder a estas questões. Dr. Miguel Cruz e Engenheiro Carlos Fernandes, como entenderem melhor. Eu ia só pedir, antes de iniciarmos a resposta, eu ia só pedir agora sim capacidade de síntese. São 8 minutos, eu pedia que conseguíssemos fazer mesmo em 8 minutos para podermos fazer a nossa reunião ordinária a seguir até ao início do plenário, pelo que apelava à capacidade de síntese. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado aos senhores deputados pelas questões. Está a responder aqui em bloco, que o engenheiro Carlos Fernandes quer abordar desde logo aqui a última questão, mas em relação à questão da iniciativa liberal, e eu felizmente, como não tenho filiação política, consigo lidar bem com o comentário que foi feito, mas a questão é esta, vale a pena ter a noção de que, obviamente, quando nós eu já utilizei a expressão pecado original, que tem muito a ver com o facto de que, efetivamente, quando o calendário é inicialmente apresentado, é apresentado numa expectativa de capacidade de resposta do mercado, de capacidade de resposta de um conjunto de elementos que vão ter que responder e que vão ter que contribuir para a elaboração do projeto, incluindo a capacidade de resposta da própria IP, mas eu já vou ao tema das competências e do know-how, e ter perdido ou não ter perdido know-how, mas obviamente que esse excesso de otimismo de facto existiu. É óbvio que é muito fácil hoje olhar para aquilo que estabilizámos do ponto de vista de planeamento, não é? E agarrar nesse planeamento, meter em cima e dizer aquilo não era viável. Bom, mas depois ao longo do tempo, e brincavam agora com a questão do Papa, mas a questão do Papa foi uma questão real, com um impacto que podem dizer é marginal, mas é um conjunto de impactos marginais. A questão dos assados arqueológicos é marginal, mas para uma obra, causa um desvio. Não, no caso em que foi encontrado, para uma obra, faz desviar toda a programação de todos os contratos, que são muitos, associados a esse projeto. Carlos, não sei se só quer pegar nisto. Eu depois já vou... Eu não estava na IP, e quando eu digo que a IP errou, errei também, apesar de não estar na IP na altura, eu estou na IP agora e sou responsável por tudo aquilo que a IP fez na história até hoje e que tem 10 anos de vida. Estava no Ministério, portanto fui receptor daquele plano. Se me quer perguntar se eu acreditava no plano, não acreditei nele. Mas não era a mim tecnicamente que pertencia preparar aquele plano. Eu, quando fui para a IP, eu fui um dos autores de fazermos isto. Repare, aquele plano, se olharmos para ele, o Corredor Norte tem 4 anos para ser executado. Nós nem os projetos quase tínhamos arrancado com eles, é impossível. Nós em nenhum daqueles processos tínhamos a avaliação de impacto ambiental prevista. As pessoas fizeram-nos... Repare, isto acontece em todo o mundo. Se olharmos para o relatório do Tribunal de Contas agora, que o projeto em toda a Europa, os técnicos querem entregar, que entusiasmam-se a fazer. Aquilo não era possível. E eu tinha o afastamento possível porque estava fora. Eu olhei para aquele programa e disse, isto não é realizável. E houve algumas alterações. Mas, de facto, aquele programa não é realizável. Esta é a margem. E depois...
A tutela tem que aceitar a participação das suas tuteladas e, portanto, há sempre, e eu aí garanto, quer enquanto IP, quer enquanto estive fora da IP, a IP teve sempre toda a liberdade para preparar os seus estudos, como imagino que a CP tenha e outras empresas têm. Agora, nem sempre acertamos, mas uma coisa é partir de um calendário deste, Sr. Deputado, em que nós temos 8 anos, e podem não ser 8, podem ser 9, ou podem ser 9,5, mas já andamos ali. Agora, quando dizemos que fazemos em 4 anos, o Oeste em 4 anos, o Douro em 4 anos, nem projetos estavam contratados, era impossível materialmente. Só que pensou-se que contratava-se os projetos em 6 meses, que se fazia projetos em 6 meses. Não havia projetistas. O Douro nós tivemos que rescindir o contrato que o projetista não soube fazê-lo. Tivemos que ir buscar outro. E depois houve um estudo de impacto ambiental que não estava previsto. Ouça, eu acabo assim. A administração, e quando se falou aqui em convivência política, a administração que estava na IP à altura foi a administração ainda nomeada pelo governo anterior, não havia nenhuma relação política sobre isto, havia total independência. Mas levaram a isso, quer dizer, foi de facto o quadro técnico na altura que se achou. E a IP já pediu desculpa, eu já pedi desculpa pela IP, muitas vezes por aquele calendário está completamente desfasado. E uma coisa é partir de um calendário regular de 8 anos e chegar ao fim e dizer, não foram 8, foram 9. Outra coisa é começar de 4 e acabar em 8, que é uma estupidez completa. E foi isso que nós fizemos. Muito bem. Depois, em relação à questão do consegue garantir que não há mais derrapagens, a resposta é claro que ninguém consegue garantir que não há mais derrapagens. O que consegue garantir, e isto responde também à questão do que é que tem vindo a ser feito, é que, obviamente, todo o trabalho daquilo que é o ciclo de planeamento e de execução de obra foi preparado antecipadamente de uma forma a conseguir garantir o cumprimento dos prazos, de uma forma a conseguir garantir o aproveitamento dos fundos comunitários e alterando vários elementos que eu já mencionei aqui, do ponto de vista contratual e relação com os empreiteiros, de forma a tornar o sistema todo ele, ou permitir tornar o sistema todo ele mais eficiente. Perguntámos, ou sugerimos ou não sugerimos às tutelas, ao longo do tempo, e diferentes tutelas, verdadeiramente, sugerimos ou não sugerimos simplificações de mecanismos? Sim, sugerimos simplificações de mecanismos e nós estamos permanentemente, cada vez que lançamos um projeto, que tem vários contratos, que tem vários procedimentos, que é necessário as autorizações orçamentais para cada um desses contratos, para cada um desses procedimentos, que é necessária resposta do ambiente para cada um desses procedimentos, nós estamos sempre em cima disto a tentar que as respostas possam ser o mais rápidas possíveis para cada uma das coisas. Mas nós sabemos, se vamos pedir uma quantidade enorme de estudos de impacto ambiental, nós sabemos a carga que isso significa para o nosso interlocutor. Já agora, o Sr. Deputado do Chega mencionou as questões utilizou a palavra derrapagens, mas e para além disso utilizou a expressão valores e prazos. Já agora, sobre valores, vale a pena dizer, e só para dar aqui alguns exemplos, que, por exemplo, em relação... Vou utilizar o exemplo do Corredor Internacional Sul, podia utilizar outros, mas é o que eu tenho aberto aqui à minha frente. O exemplo do Corredor Internacional Sul. Quando o projeto é lançado, Ferrovia 2020, a expectativa estava na ordem dos 620 milhões de euros. O valor global do investimento com que se prevê terminar está na ordem dos 657. Portanto, o desvio que existe aqui é marginal e, volto a dizer, é normal em situação de mercado, trabalhos a mais, coisas inesperadas que são encontradas. Queria só mencionar a questão das penalidades, obviamente, das empresas que não cumprem. Um dos temas, uma das questões que nós temos estado a trabalhar, precisamente, temos mudado ao longo do tempo e temos pressionado muito mais a forma como, de facto, se aborda os empreiteiros, se aborda os incumprimentos de prazo, se aborda os desvios e, portanto, obviamente, incumprimento de prazo, por natureza, tem a consequência que já foi aqui mencionada. Eu tenho só que, antes de passar aqui ao engenheiro Carlos Fernandes, mas só o tema do ter perdido o know-how não é duas coisas que são distintas. Houve uma redução de quadros e, sim, ao longo do processo de readaptação, ou seja, do acompanhamento dos níveis de investimento, houve um esforço grande por parte da IP no sentido de recompor quadros. Chamar a atenção para duas coisas. A IP não perdeu know-how, mas sim a IP não é que tenha dificuldades em contratar quadros. Provavelmente tem tanta dificuldade em contratar quadros como qualquer outro, porque de facto nós temos um problema sério de falta de engenheiros. Mas não é um problema de contratar quadros, mas sim temos alguma dificuldade em reter quadros, não é em formar, é em reter quadros.
Empresas públicas, desse ponto de vista, acho que também não é preciso desenvolver muito o tema, mas chamar a atenção para que a questão das subcontratações e do recurso fora, mas nem podia ser de outra maneira, com esta dimensão de investimentos. Portanto, as coisas não estão relacionadas. O know-how existe, obviamente a IP tem uma pressão quanto à manutenção dos seus quadros, e particularmente dos seus quadros mais jovens. Podíamos discutir aqui várias coisas, que é, enfim, esta coisa do vai-se trabalhar para uma empresa e trabalha-se nessa empresa para a vida, isso é uma coisa que já não existe. Mas mesmo sobre isso, obviamente, as empresas públicas têm alguma dificuldade de retenção dos seus quadros mais qualificados, mas, quer dizer, obviamente que também a IP teve, ao longo da execução do Ferrovia 2020, que adaptar a sua estrutura e fê-lo. Só um minuto telegraficamente, e só para responder aqui uma pergunta muito importante do Sr. Deputado João Vale Azevedo, e não vou fazer para a construção e para o projeto. O que é que melhorou? O que é que nós fizemos? Um dos maiores problemas que nós tínhamos era o projeto. O resultado final do projeto nos empatava terrivelmente na obra. Fizemos várias coisas e, nesta nova fornada do PNI 2030, as coisas estão completamente diferentes. Nós tínhamos um processo de qualificação que era basicamente no preço. Portanto, o melhor preço ganhava, porque elas já estavam qualificadas. Nunca era a mesma equipa. Acabámos com isso. É uma avaliação técnica. E o que é que fizemos nessa avaliação técnica? Avaliamos qualitativamente os técnicos. Nós dizemos que queremos para estas posições-chave pessoas com X anos comprovadas. Se não tiverem, vão fora. Consorciaram-se. Temos os consórcios com muito mais capacidade. O preço é normalmente baixo. Era um valor. Eles iam todos encostados ao valor. O que é que nós fizemos? É 15% à volta do valor médio. Ou entram dentro desse valor que nós consideramos razoável, ou vão fora. Eles vêm com preços razoáveis a partir daí. Havia determinadas especialidades, como expropriações, que eles pagavam uma vergonha aos seus subcontratados. E os projetos eram uma vergonha. Nós impusemos valores mínimos para essas especialidades. Este conjunto e outro de reflexões que foi feita, leva a que os projetos do PNI 2030 sejam a noite e o dia. Nós estamos a cumprir os prazos, temos projetos de qualidade, o Poceirão Bombel vai estar na rua rapidamente, o Casa Branca Beja, portanto, isto fez nas obras, estamos a fazer exatamente a mesma coisa. São melhorias que nós aprendemos com este processo até agora. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz e Engenheiro Carlos Fernandes. Senhores deputados, terminamos a nossa audição. Vamos já, de seguida, dar início à nossa reunião ordinária. Vamos só despedir dos nossos convidados, pelo que eu pedia para não sairmos da sala, para cumprirmos o horário até ao início do plenário. Dr. Miguel Cruz, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, queria agradecer a presença e os esclarecimentos que nos trouxeram. Há uma coisa que é certa, e essa é a boa notícia, é que nos últimos tempos, e nem sempre foi assim, mas nos últimos tempos o investimento na ferrovia tornou-se consensual politicamente da esquerda à direita. Isso é positivo. A má notícia é que tem uma tarefa enorme em mãos, e agora e nos próximos tempos, pelo que aquilo que desejo é boa sorte, porque ela de facto é muito importante para o país, é de facto um investimento estruturante que muda a forma de viver, que muda a forma de nos movermos, e num país que não é assim tão grande quanto isso, então ela é impactante na vida das pessoas e na vida das empresas. Pelo que, boa sorte para as empreitadas que têm em mãos e para que elas corram pelo melhor. Muito obrigado, bem-aja, bom trabalho. Desculpa pelo tempo. Não, foi muito importante. Também a tolerância foi exatamente para isso.